O que você faria se visse alguém ser tratado como se não existisse? Essa história começa em uma noite quente de sexta-feira, em um dos bairros mais caros do Rio de Janeiro, dentro de um restaurante famoso, onde um simples detalhe iria revelar o caráter de cada pessoa ali dentro. O restaurante se chamava Brisa do Jardim. Era o tipo de lugar em que as pessoas tiravam fotos antes mesmo de sentar. Lustres de vidro pendiam do teto, as mesas eram decoradas com flores importadas, uma música suave preenchia o salão. Aquela noite era ainda mais importante. Críticos gastronômicos tinham reservado mesas, influenciadores estavam marcados para aparecer e o dono esperava fechar parcerias para expandir a marca. Atrás do balcão de recepção, Patrícia Figueiredo ajeitou o blazer claro, conferiu o batom no reflexo da tela do computador e respirou fundo. Era gerente do Brisa do Jardim e se orgulhava do poder que exercia ali. Sabia quem eram os clientes que importavam só de olhar para a roupa, o relógio, a bolsa. Foi então que a porta de vidro se abriu devagar. Um senhor de cabelos grisalhos entrou, caminhando com cuidado, como se tivesse medo de encostar em alguma coisa. Usava calça simples, camisa social já um pouco gasta, tênis limpo, porém antigo. Na mão, uma sacola de pano dobrada com cuidado. Ele parou diante da recepção e sorriu, ligeiramente curvado em respeito. Boa noite, disse, com um sotaque diferente, puxando as vogais. Tenho uma reserva. Akio Matsumoto. Mesa para às 8 horas. O relógio na parede marcava exatamente 20 horas. Patrícia o encarou de cima a baixo. Reparei no cabelo grisalho, na roupa simples, na sacola de pano. Não viu gravata, não viu relógio caro, não viu nenhum sinal de dinheiro. O senhor tem certeza que é aqui? Perguntou, sem sequer olhar para o computador. Este restaurante trabalha só com reservas confirmadas. Sim, ele respondeu com cuidado, abrindo o celular. Eu recebi e-mail de confirmação. Posso mostrar. Ele virou a tela, as mãos tremendo um pouco. Na tela, o nome do restaurante, horário, data, tudo certo. Mas Patrícia apenas inclinou a cabeça, impaciente. O senhor deve ter se confundido, disse, com um meio sorriso que não alcançava os olhos. Aqui é um ambiente mais seleto. Talvez outro lugar seja mais adequado. Ao lado dela, a recepcionista, Paula, deu um passo adiante. Patrícia, se quiser eu confiro no sistema. Às vezes, não precisa, cortou Patrícia, sem desviar o olhar do senhor. Eu conheço a lista de reservas de cabeça. O senhor Akio respirou fundo. Por favor, insistiu, um pouco mais baixo. Eu liguei na semana passada. Hoje eu faço 70 anos. Algumas cabeças perto ouviram a palavra 70. Na mesa 3, um casal parou de cortar o filé. Na mesa 6, uma jovem influenciadora levantou os olhos do celular por alguns segundos. Ninguém falou nada, mas a cena chamava atenção. Patrícia soltou uma risadinha seca. Aniversário, né? Olha, senhor, eu não tenho tempo para histórias. Hoje o restaurante está cheio de clientes importantes. Não posso comprometer a imagem do Brisa do Jardim por causa de um erro de reserva. Mas não é erro, ele murmurou, ainda segurando o celular. Está aqui, senhor. A voz dela subiu um tom. Eu já disse que não há reserva com esse nome. Sugiro que tente outro lugar. Talvez algo mais simples. Entende? A palavra simples saiu cortante. A recepcionista baixou os olhos, fingindo arrumar papéis. Um garçom, no meio do salão, diminuiu o passo para ouvir melhor. As conversas ficaram mais baixas, mas ninguém se meteu. Akio pareceu encolher. Eu só queria jantar, disse, quase num sussurro. Só isso. Patrícia bateu as unhas no balcão, irritada. O senhor quer que eu chame segurança? O silêncio pesou. Ninguém movia um músculo. A ameaça não era explícita, mas estava ali, pendurada no ar. Não precisa, ele respondeu, engolindo em seco. Eu posso esperar. Talvez alguma mesa fique livre. Patrícia suspirou, como se estivesse fazendo um grande favor. Pode esperar no bar. Ali no canto, apontou para a parte mais escura do salão, afastada das mesas principais, perto da porta lateral. Se sobrar alguma coisa, eu vejo, mas não prometo nada.
Sem esperar resposta, virou as costas e começou a sorrir para outro cliente que se aproximava. Aki ficou parado por alguns segundos, sem saber o que fazer. Depois, caminhou devagar até o bar. A sacola de pano balançava no ritmo dos passos. À medida que atravessava o salão, percebia os olhares furtivos, as conversas cochichadas, os garfos parando no ar. Sentou-se no último banquinho, encostado na parede, quase escondido. O barman enchia um copo para outro cliente. Olhou de relance para o senhor. Hesitou, mas fingiu não ver. No balcão, Aki colocou a sacola no colo, com extremo cuidado, como se algo precioso estivesse ali dentro. Passou os dedos pelo tecido e, por um breve instante, fechou os olhos. Em japonês, murmurou uma palavra carregada de melancolia. Sabishi. Sozinho. Ninguém ao redor entendeu. Parou demais. Era apenas um som estranho, perdido no barulho dos talheres e taças. Do outro lado do salão, perto da cozinha, uma jovem garçonete equilibrava uma bandeja com 3 pratos. O nome dela era Camila Santos. Tinha 23 anos, pele negra, cabelo preso num coque apressado, olheiras profundas de quem acumulava turnos. Trabalhava ali desde fazia poucos meses, mas, além do restaurante, ainda pegava noites em um lar de idosos na Zona Norte. O salário do Brisa do Jardim pagava metade do aluguel do pequeno apartamento onde vivia com a mãe. O resto vinha das gorjetas e do plantão no asilo. Camila tinha visto a cena na recepção de relance. Vira o senhor de cabelos grisalhos sendo cortado no meio da frase. Vira o jeito como Patrícia ergueu o queixo. Vira os olhos do salão voltados para a humilhação sutil. E agora, passando perto do bar, ouviu aquele sabichi sussurrado. Ela parou por meio segundo, sem que ninguém percebesse. Aquela palavra não era estranha. No asilo, havia um casal de japoneses, Dona Miyako e seu marido, Sr. Kenzo. Viviam reclamando, entre risos e suspiros. Sabichi hoje, muita saudade. Camila tinha aprendido a reconhecer o som da solidão em japonês. O coração dela apertou, mas ela continuou andando. Entregou os pratos na mesa 9, sorriu o sorriso treinado. Bom apetite. Obrigada, respondeu a cliente, sem sequer olhar para o rosto da garçonete. Camila voltou para a cozinha, mas os olhos insistiam em fugir para o bar, onde o senhor de cabelos grisalhos permanecia imóvel, com a sacola no colo. Camila, a voz de Patrícia cortou o ar. Você está parada por quê? As mesas não se atendem sozinhas. Já estou indo, respondeu, engolindo seco. Pegou outra bandeja, respirou fundo e saiu da cozinha. Quando passou perto do bar de novo, não aguentou. Diminuiu os passos. Akio estava com a cabeça baixa, as mãos tremendo levemente sobre a sacola. Os lábios se moviam devagar, como se conversasse com alguém que não estava ali. Camila sentiu o estômago revirar. Aquela cena parecia tão familiar. Lembrou dos idosos que olhavam pela janela do asilo, esperando por visitas que não vinham. Lembrou das vezes em que ela mesma sentiu que não pertencia a lugar nenhum. Sem pensar muito, colocou a bandeja em cima de uma bancada próxima, certificou-se de que ninguém estava olhando diretamente e se aproximou do bar. Com licença, senhor, disse, baixinho. Ele levantou o rosto, surpreso. Não esperava ser notado. Camila respirou fundo. Com o pouco de japonês que sabia, arriscou. O senhor está bem? Os olhos dele se arregalaram. Por um segundo inteiro, pareceu que o tempo parou. Você fala japonês? Perguntou na própria língua, a voz trêmula. Camila sorriu de leve. Um pouco só, respondeu, ainda em japonês. Aprendi com um casal que eu cuido em outro trabalho. Eles são do Japão. Aki piscou algumas vezes, como se tentasse conter algo que vinha de dentro. Faz muitos anos, murmurou, com dificuldade. Muitos anos desde que alguém fala comigo na minha língua, assim, de surpresa. Camila sentiu o peito apertar ainda mais. O senhor quer um copo de água? Algo para beliscar enquanto espera? O senhor está aqui há bastante tempo. Ele olhou em volta, inseguro. Eu não sei se vão deixar, respondeu, agora misturando português com japonês. A gerente,
Disse que não tem mesa. Talvez seja melhor eu ir embora. Não é melhor coisa nenhuma, disse Camila em japonês, com delicada firmeza. Eu trabalho aqui. Vou trazer água para o senhor. Naquele exato momento, um garçom mais novo, Mateus, apareceu carregando uma jarra de água. Viu Akio sentado e, por instinto, pegou um copo para servir. Mas uma voz cortou o salão feito faca. Mateus. Patrícia apareceu quase do nada, salto batendo no piso de madeira. O que você pensa que está fazendo? Perguntou, se aproximando, o olhar gelado. Mateus engoliu seco, o copo parado no ar. Eu só ia servir um copo de água para o senhor ali. Você não serve ninguém sem minha autorização, entendeu? Tomou a jarra da mão dele e colocou-o mais longe, no balcão. Ela então percebeu Camila ao lado do senhor de cabelos grisalhos. Camila, chamou, cruzando os braços. Vem aqui agora. Camila virou devagar, sentindo o coração disparar. Eu só estava. Eu sei exatamente o que você estava fazendo. Patrícia interrompeu. Está discutindo minhas decisões na frente de cliente? Não, eu. Camila tentou manter a voz calma. Eu só ia trazer água para ele. Ele está esperando desde que chegou. Ninguém. Esperando o quê? Patrícia deu uma risada seca, que alguns clientes ouviram. Eu já disse que não há mesa disponível. Se ele quiser comer, que procure outro estabelecimento. Akio tentou intervir, murmurando em português. Eu tenho reserva. Moça, eu confirmei. O senhor, por favor, fique em silêncio. Ela rebateu, sem olhar diretamente para ele. Eu estou conversando com a minha funcionária. O salão foi ficando mais quieto. Um homem de terno na mesa 10 remexeu na cadeira, claramente incomodado, mas a esposa tocou o braço dele. Não arruma confusão, ela sussurrou. Não é problema nosso. Camila sentiu um calor subir pelo corpo. Olhou para Akio, encolhido no banco, e depois para Patrícia. Ele não fez nada de errado, disse, desta vez em voz mais alta. Patrícia arqueou as sobrancelhas. Como é? Ele só queria jantar no aniversário dele, continuou Camila, lutando para não tremer. Fez reserva, chegou no horário, e a senhora está tratando ele como se fosse lixo. Isso está errado. O silêncio absoluto tomou conta do salão. Até a música pareceu diminuir. Patrícia deu 2 passos à frente, ficando frente a frente com Camila. Você está me desafiando? Perguntou, baixo, mas com veneno em cada sílaba. Camila engoliu, mas não desviou o olhar. Eu estou dizendo que todo cliente merece respeito. As veias do pescoço de Patrícia saltaram. Você está demitida, disse, sem rodeios. Camila sentiu o chão sumir por um instante. O quê? Você ouviu muito bem. Tire esse avental, pegue suas coisas e saia pela porta de serviço. Agora. Na mesa do canto, alguém levantou o celular discretamente. A luz de gravação acendeu. Outros clientes trocaram olhares chocados, mas ninguém se levantou. As gorjetas do turno, amassadas no bolso do avental de Camila, caíram no chão quando ela começou a desamarrar o tecido. Ela se abaixou para pegar, mas Patrícia pisou em cima de uma das notas. Isso fica, disse friamente. Você não terminou o turno. Camila respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Entregou o avental, com as mãos tremendo. Virou-se e começou a caminhar em direção aos fundos, sentindo o olhar de dezenas de pessoas atravessar suas costas. Akio levantou do banco, desesperado. Por favor, disse em japonês, a voz quebrada. Não faça isso com ela. A culpa é minha. Patrícia nem sequer respondeu. Virou as costas para os dois, voltou à recepção e, com um sorriso treinado, saudou o próximo cliente. Boa noite, seja bem-vindo ao Brisa do Jardim. Como se nada tivesse acontecido. Nos fundos, Camila entrou no pequeno vestiário reservado aos funcionários, se deixou o corpo cair no banco de madeira. As mãos tremiam tanto que ela não conseguia abrir o cadeado do armário. Minutos depois, a porta se abriu devagar. Era Jéssica, uma das garçonetes mais antigas. Camila, disse baixinho. Eu sei.
interrompeu Camila, sem olhar para ela. Eu fui idiota, né? Era só ficar quieta, fazer o meu trabalho, fingir que não vi nada. Você fez a única coisa que ninguém teve coragem de fazer, respondeu Jéssica, colocando a mão no ombro da amiga. A coisa certa. Camila soltou um riso amargo. A coisa certa não paga a conta de luz, Jé. Não põe comida na mesa. Como eu vou ajudar minha mãe agora? Jéssica abriu a boca, mas não encontrou resposta, porque Camila estava certa. A coragem tinha custado caro. A porta se abriu de novo. Dessa vez, era Mateus, o garçom da jarra de água. Camila, disse, um pouco ofegante, o senhor, aquele senhor, está esperando por você lá fora, na saída de serviço. O quê? Ela franziu a testa. Ele pediu para falar com você. Está lá encostado na parede. Acho que não foi embora ainda. Camila hesitou. Parte dela queria ir direto para casa, se trancar no quarto e chorar até não ter mais forças. Mas algo dentro dela não deixava. Guardou o crachá, pegou a bolsa e caminhou até a saída de serviço. Do lado de fora, a rua era mais escura e silenciosa. Só um poste piscando e o barulho distante dos carros. Encostado na parede, com a sacola de pano nos braços, estava Áquio. Quando a viu, ele se endireitou imediatamente. Moça, disse em português enrolado, me desculpa. Por causa de mim, você perdeu o trabalho. Camila balançou a cabeça. Não foi por causa do senhor. Respondeu, desta vez em japonês. Foi porque eu escolhi falar. Eu sabia que podia dar problema. Ele baixou os olhos. Eu só queria jantar, murmurou. Só isso. Não queria confusão. Áquio abriu a sacola devagar. Dentro havia uma caixa simples de confeitaria, com o logotipo de uma padaria do bairro. Ele levantou a tampa. Um pequeno bolo de morango apareceu, um pouco amassado de um lado, mas ainda com uma vela fininha espetada no meio. Eu comprei hoje de tarde, explicou em japonês. Pensei que talvez pudesse comemorar aqui, mas acho que não vai ter festa. O jeito como ele segurava o bolo, com um cuidado quase infantil, apertou o coração de Camila. O senhor não vai comemorar? Perguntou, chocada. 70 anos é muito tempo de vida. Não pode deixar passar assim. Ele deu de ombros, um movimento lento e triste. Comemorar sozinho não tem graça. Camila olhou para o bolo, olhou para o restaurante atrás dela, olhou para o rosto cansado de Áquio. E então tomou uma decisão. Espera aqui, disse, já virando de costas. Não sai. Entrou novamente pela porta de serviço, atravessou a cozinha rápido e cutucou Mateus. Você tem isqueiro? Isqueiro? Ele franziu a testa. Acho que o pessoal da cozinha tem. Peraí. Ele pegou um isqueiro com um dos cozinheiros e entregou a Camila, sem fazer mais perguntas. De volta à rua, ela encontrou Áquio ainda ali, segurando o bolo como se fosse algo sagrado. Camila acendeu a pequena vela. A chama tremeu um pouco com o vento, mas resistiu. Ela sorriu. Feliz aniversário. Senhor Áquio, disse, em japonês. Ele não conseguiu responder na mesma hora. As lágrimas que vinha segurando desde a recepção finalmente escaparam. Os olhos se encheram d'água enquanto ele encarava aquela vela acesa, ali, no meio da rua fria, nas mãos da única pessoa que tinha lhe mostrado respeito naquela noite. Você não precisava fazer isso, murmurou em japonês. Precisava? Sim, Camila respondeu, firme. Nenhum aniversário merece ser esquecido. Faça um pedido, ela completou. Áquio fechou os olhos, respirou fundo e soprou a vela. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Só o som distante da cidade e o barulho de um ônibus na esquina. Obrigado, disse ele, a voz rouca. Obrigado por me tratar como ser humano. Camila sentiu as próprias lágrimas surgirem. De nada. Áquio tirou o bolo da caixa, partiu em 2 pedaços com as mãos e ofereceu uma metade a ela. Não é muito, disse, tímido, mas aniversário não se come sozinho. Camila pegou o pedaço, deu uma mordida. Era um bolo simples, mas naquele momento parecia o mais importante do mundo.
Os dois comeram ali mesmo, na calçada, em frente à porta de serviço de um restaurante que os havia rejeitado. Dois estranhos unidos por uma injustiça e um gesto de gentileza. Como é o seu nome? Ele perguntou em japonês. Camila respondeu. Ka-mi-la, repetiu devagar, gravando o som. Muito bonito. E o seu? Ela perguntou, fingindo não saber. Akio Matsumoto. Camila sorriu e estendeu a mão. Prazer em conhecer o senhor, senhor Akio. Ele apertou a mão dela, um aperto firme, caloroso. O prazer é meu. Quando terminaram o bolo, Akio guardou a caixa vazia na sacola de pano. Olhou para o chão, depois para Camila, com uma expressão mais séria. Camila, disse devagar, eu preciso te contar uma coisa. Ela o encarou, curiosa. Eu não vim aqui só para jantar. Vim para conhecer o restaurante e decidir se colocaria dinheiro nele. Como assim? Ela franziu a testa. Eu tenho alguns restaurantes, explicou com humildade, no Japão e em outras cidades. Vim ao Brasil para abrir um novo projeto. O dono daqui queria que eu fosse sócio. Hoje era a noite que eu escolhi para vir ver tudo com meus próprios olhos, como cliente comum. Camila ficou muda por alguns segundos. O senhor é investidor? Dono de restaurante? Perguntou, chocada. Digamos que trabalho com comida e pessoas. Sorriu. E hoje eu vi muita coisa. Ele respirou fundo. Amanhã eu vou conversar com o proprietário. E também quero falar com você. Posso mandar mensagem? Camila hesitou. Aquilo parecia bom demais para ser verdade. Mas o jeito como Akio falava, a seriedade no olhar, a gratidão sincera, tudo nela dizia que não era mentira. Ela pegou um papel da bolsa e anotou o número de celular, entregando a ele. Se quiser, pode me ligar ou mandar mensagem, disse. Mas, sinceramente, o senhor não me deve nada. Akio guardou o papel com cuidado. Talvez eu não deva, mas quero. Ele sorriu de novo. Fez uma pequena reverência e começou a caminhar pela calçada, a sacola balançando ao lado do corpo. Camila ficou ali parada, olhando até ele desaparecer na esquina. Depois respirou fundo, enxugou os olhos e foi para casa, sabendo apenas de uma coisa. Tinha perdido o emprego, mas não a consciência. Naquela mesma noite, pouco depois das 21h30, a porta do Brisa do Jardim se abriu com força. Um homem de terno escuro entrou apressado, ainda com o celular na mão. Suava, como se tivesse corrido o quarteirão inteiro. Era Gustavo Nogueira, o dono do restaurante. Patrícia, gritou, a voz ecoando pelo salão. Os garçons congelaram. Os clientes se viraram, curiosos. Patrícia, que anotava um pedido perto da mesa 11, endireitou a postura, surpresa. Senhor Gustavo? Eu pensei que o senhor estivesse em reunião. Ele ignorou. Caminhou até a recepção em passos largos. Onde está o senhor Matsumoto? Perguntou, sem rodeios. Quem? Patrícia piscou. O senhor Akio Matsumoto, homem japonês, reserva para uma pessoa às 8. Onde ele está? Patrícia empalideceu por um segundo, mas tentou disfarçar. Ah, aquele senhor, respondeu, escolhendo as palavras. Ele veio sem reserva. Parecia meio perdido. Eu indiquei outro lugar, nada demais. Gustavo esfregou uma mão no rosto, desesperado. Você fez o quê? Eu só disse que hoje não tínhamos mesa disponível. Se defendeu. Ele não era o perfil de cliente do Brisa do Jardim. Senhor Gustavo. Vim mantendo o padrão da casa, como sempre. Padrão? A voz de Gustavo subiu. Você sabe quem ele é? Um senhor que entrou aqui com sacolinha de pano. Respondeu, num fio de voz. Não parecia. Ele é o investidor que iria colocar 3 milhões de reais nesta casa. Cortou Gustavo, quase gritando. O homem que ia comprar metade deste restaurante. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Ele me ligou há 15 minutos. Continuou, exibindo a tela do celular. Cancelou tudo. Disse que foi humilhado na porta, que deixaram plantado no bar como se fosse um. Incômodo. E ainda demitiram.
Na frente de todo mundo, a única funcionária que o tratou como gente. Os garçons se entreolharam. Jéssica engoliu seco. Mateus encarou o chão. Patrícia sentiu as pernas fraquejarem. Eu não sabia, balbuciou. Eu não tinha como saber que... Não tinha como saber que ele era rico? Gustavo a interrompeu, com ironia, mas achou que podia decidir, pela roupa e pela sacola, que ele valia menos do que os outros. É isso. Ela ficou em silêncio, lágrimas começando a se formar nos olhos. Como se chama a garçonete que você demitiu? Gustavo perguntou. Camila, murmurou. Gustavo se virou para os funcionários. Jéssica, você sabe onde a Camila mora? Sei, senhor, respondeu, nervosa. Me manda por mensagem agora, pediu ele. Eu vou até a casa dela hoje. Ele respirou fundo, olhou de novo para Patrícia. Você está demitida, declarou, sem rodeios. Pegue suas coisas e saia. Se quiser, depois a gente conversa sobre acerto. Mas daqui você não manda mais em nada. Senhor Gustavo, por favor, eu preciso desse trabalho, choramingou. Eu só estava protegendo a imagem do restaurante. A imagem que você protegeu hoje custou 3 milhões de reais e a dignidade de 2 pessoas, respondeu ele, frio. Talvez seja a hora de repensar o que é realmente importante. Patrícia começou a chorar abertamente. Os clientes olhavam, alguns chocados, outros com um estranho senso de justiça, vendo a cena se inverter. Você tem 5 minutos, concluiu Gustavo. Depois disso, peço para a segurança acompanhar. Quando Patrícia desapareceu pelos fundos, pela mesma porta de serviço por onde Camila saíra minutos antes, Gustavo pegou as chaves do carro e saiu apressado. No caminho, ligou de novo para Áquio, tentando pedir mais uma chance. Do outro lado da cidade, em um pequeno apartamento simples, Camila estava sentada no sofá, ainda com o uniforme amassado, olhando para o nada. Sua mãe, Dona Marta, mexia uma panela na cozinha, tentando fingir normalidade. Filha, come alguma coisa, insistiu. Você não colocou nada no estômago desde que chegou. Não tenho fome, mãe, respondeu Camila, sem tirar os olhos do chão. A campainha tocou. Quem será essa hora? Murmurou Dona Marta. Ela foi até a porta, espiou pelo olho mágico e franziu a testa. Tem um homem de terno aqui fora. Camila sentiu o coração acelerar. Deixa que eu abro. Ao abrir a porta, deu de cara com Gustavo, ofegante. Boa noite, disse ele. Sem jeito. Você é a Camila? Sou, respondeu, mantendo uma distância segura. O senhor é? Gustavo Nogueira. Sou o proprietário do Brisa do Jardim. Dona Marta cruzou os braços, desconfiada. O senhor veio fazer o quê? Dizer que a filha errou? Que mereceu ser mandada embora por defender um senhor idoso. Gustavo balançou a cabeça com força. Não, Dona Marta. Eu vim pedir desculpas pelas atitudes da gerente, pela forma como o restaurante tratou tanto a sua filha quanto aquele cliente. Camila observava, tentando entender. O senhor sabe o que aconteceu? Perguntou. Sei de tudo, respondeu. O senhor há que me ligou. Contou cada detalhe. Contou que você foi a única a olhar para ele como uma pessoa digna. E contou que, por isso, você perdeu o emprego. Ele respirou fundo, visivelmente abalado. Eu perdi um sócio valioso hoje, continuou. Perdi um investimento enorme por causa de preconceito. Mas isso, de certo modo, é consequência dos meus próprios erros. Eu escolhi a pessoa errada para gerenciar minha casa e nunca vi o tipo de ambiente que ela estava criando. Eu vim aqui pedir que você volte. Camila arregalou os olhos. Voltar? Repetiu. Com o dobro do salário, completou ele. E com um novo cargo, supervisora de atendimento. Você teria liberdade para treinar a equipe, criar regras de respeito para todos os clientes. Eu quero mudar o jeito de tratar as pessoas no meu restaurante. E acho que você é a pessoa certa para isso. Camila ficou em silêncio. O coração batia acelerado. Dobro do salário. Supervisora. Menos noites viradas no asilo.
Uma chance real de melhorar a vida dela e da mãe. Posso pensar? Perguntou, depois de alguns segundos. Claro, respondeu Gustavo, tirando um cartão do bolso. Esse é meu número pessoal. Pode me ligar amanhã ou depois. Só, por favor, pensa com carinho. Você é exatamente o tipo de pessoa que eu quero ter na minha equipe. Ele se virou para ir embora, mas voltou. E só mais uma coisa, disse. Obrigado por ter feito o que era certo, mesmo sabendo que podia perder tudo. Quando ele saiu, Dona Marta abraçou a filha por trás. Viu, Camila? Fazer o certo dói, mas não é em vão. Camila sorriu de leve, mas ainda havia algo dentro dela que não se encaixava, como se faltasse uma peça naquela história. A peça chegou na manhã seguinte. O celular vibrou cedo, com uma mensagem de número desconhecido. Bom dia, Camila. Aqui é Akio Matsumoto. O senhor Gustavo me deu seu contato. Gostaria de conversar com você hoje, se puder. Podemos tomar um café. Camila leu 3 vezes antes de acreditar. Bom dia, senhor Akio. Claro, podemos sim. Onde? A resposta veio rápida. Na cafeteria da Rua das Palmeiras, às 15 horas. Será uma honra revê-la. À tarde, Camila escolheu a melhor roupa que tinha. Uma blusa branca simples, calça jeans escura e um tênis limpo. Prendeu o cabelo, respirou fundo e foi. A cafeteria era aconchegante, cheia de plantas e mesas de madeira. Sentado perto da janela, folheando algum papel, estava Akio. Mas ele estava diferente. Usava um terno azul marinho impecável, camisa clara, sapatos bem engraxados, o cabelo grisalho penteado para trás. O aspecto simples da noite anterior tinha dado lugar à imagem nítida de um grande empresário. Quando a viu, levantou-se imediatamente, abrindo um sorriso sincero. Camila, disse em português, ainda com sotaque, mas bem mais seguro. Que bom que você veio. Oi, senhor Akio, respondeu, um pouco sem jeito. Quase não reconheci o senhor. Ele riu. Ontem eu estava testando o restaurante, explicou. Hoje eu sou eu mesmo. Ambos se sentaram. Um cappuccino já esperava por ela na mesa. Por alguns segundos, ninguém falou, até que Akio tomou a iniciativa. Primeiro, eu queria agradecer de novo pelo que fez naquela noite. Começou. Você poderia ter ficado calada, como todo mundo, mas não ficou, e pagou um preço alto por isso. Eu só fiz o que qualquer pessoa deveria fazer, respondeu Camila. Mas ninguém fez, além de você. Ele rebateu. Akio pegou uma pasta preta que estava ao lado da cadeira, abriu devagar e tirou alguns papéis. Como eu disse ontem, eu trabalho com restaurantes, explicou. Tenho negócios em Tóquio, Osaka, Lisboa e agora quero criar algo especial aqui no Brasil. Não só mais um restaurante caro, mas um lugar que mistura a cultura japonesa com a brasileira e, principalmente, que trate todo mundo como gente. Camila ouviu com atenção. Eu já tenho o espaço alugado, o projeto da cozinha, parte da equipe de cozinha. Continuou. O que eu não tinha era a pessoa certa para cuidar do atendimento. Até ontem. Ele empurrou os papéis para perto dela. Camila leu a primeira linha e levou um leve susto. Era um contrato de trabalho. Cargo, gerente de atendimento. Salário inicial, R$ 8.000 por mês. Benefícios, plano de saúde, vale alimentação, possibilidade de participação nos lucros. Isso é, ela gaguejou. Isso é sério? Muito, confirmou Akio. Eu quero que você seja gerente de atendimento do meu novo restaurante. Quero que você monte a equipe, treine as pessoas, defina o padrão de tratamento. Quero que seja a alma da casa quando se trata de acolher. Mas por que eu? Perguntou Camila, com a voz trêmula. O senhor me conheceu ontem. Eu sou só uma garçonete que foi demitida. Akio sorriu, com tristeza e carinho ao mesmo tempo. Ontem, quando você acendeu aquela vela e cantou parabéns para mim do lado de fora de uma porta suja de serviço, você me deu algo que dinheiro nenhum compra, disse. Você me devolveu dignidade. E fez isso sem saber quem eu era, sem saber se eu podia te dar algo em troca.
É exatamente esse tipo de coração que eu quero cuidando dos meus clientes. Ele fez uma pausa e continuou. Eu posso ensinar técnicas, regras, processos, mas não posso ensinar alguém a se importar de verdade, ou a ter coragem de perder tudo por uma pessoa que acabou de conhecer. Camila não conseguiu segurar as lágrimas. Não vai ser fácil, adicionou Akio. Você vai enfrentar noites longas, vai lidar com clientes difíceis, vai treinar gente que talvez não entenda de primeira. Mas se, ao final de 12 meses, o restaurante alcançar a meta de satisfação que eu estipulei, você se torna sócia. 10% do negócio. Camila olhou para o contrato de novo, atordoada. A ideia de ser sócia de qualquer coisa nunca tinha passado pela cabeça dela. Eu não sei se estou à altura, confessou. Você não precisa estar pronta agora, respondeu Akio, paciente. Só precisa estar disposta a aprender. E eu vou estar aqui ao seu lado. Ela pensou em sua mãe, nas contas empilhadas na mesa da cozinha, nas noites cansadas no asilo, nos olhares de desprezo que já tinha aguentado em tantos lugares. Pensou também no bolo dividido na calçada, na vela tremendo ao vento, no obrigado por me tratar como ser humano. E então tomou a decisão. Eu aceito, disse, enxugando as lágrimas, mas com a voz firme. Aceito, senhor Akio. O sorriso dele iluminou o rosto. Então seja bem-vinda, Camila, disse, estendendo a mão. Bem-vinda ao nosso novo começo. Ela apertou a mão dele. Naquele instante, sua vida mudou de direção. Alguns dias depois, Camila voltou ao Brisa do Jardim pela última vez, apenas para buscar documentos e assinar a rescisão. Gustavo a recebeu na porta, nervoso. Camila, começou. Sobre a proposta. Eu agradeço de verdade, interrompeu ela, educada. Mas já aceitei outro trabalho. Posso perguntar onde? Ele quis saber. No novo restaurante do Sr. Akio, respondeu, com um brilho discreto nos olhos. Vou ser gerente de atendimento. Gustavo ficou alguns segundos em silêncio. Ele ainda quer investir em restaurantes depois do que aconteceu? Perguntou, meio incrédulo. Quer, confirmou Camila. Mas quer fazer do jeito dele. E eu quero fazer parte disso. Gustavo suspirou, abatido, mas sincero. Você merece tudo de bom que vier, Camila, disse. E eu espero, de verdade, aprender com o que aconteceu aqui. Nunca mais quero ver alguém sendo julgado pela aparência dentro de um lugar meu. Camila sorriu. Se o senhor realmente aprender isso, alguma coisa boa já saiu daquela noite. Ela se despediu e saiu, sem olhar para trás. 3 meses depois, o novo restaurante estava pronto. Na fachada, em letras simples e elegantes, lia-se: Honra, cozinha nipo-brasileira. A fila dobrava a esquina. Gente de terno, gente de camiseta, turistas, moradores do bairro, todos misturados. Não havia tapete vermelho, não havia carro de luxo estacionado em destaque. Havia gente e expectativa. Na porta, de blazer preto e sorriso verdadeiro, estava Camila. Recebia cada pessoa com o mesmo tom de voz, o mesmo brilho no olhar. Boa noite, bem-vindos à honra. Em nome de quem está à reserva, às vezes era um sobrenome famoso, às vezes um nome que ninguém conhecia. Não importava. O tratamento era idêntico. Atrás do balcão, já dentro do salão, Aki observava tudo com satisfação. Via em cada gesto de Camila o reflexo da decisão que tomou naquela porta de serviço. Numa noite de movimento intenso, uma mulher entrou sozinha, segurando nervosa a alça da bolsa. Rosto cansado, olheiras fundas, roupas bem mais simples do que as que usava meses antes. Camila reconheceu na hora. Patrícia. Ela parou na porta, como se seus pés tivessem grudado no chão. Os olhos encontraram os de Camila e o passado voltou inteiro, em segundos. Por um instante, ninguém falou. Boa noite, disse Camila, por fim, com o mesmo tom que usava com todos. Bem-vinda à honra. Mesa para quantas pessoas? Patrícia engoliu seco. Só para uma, respondeu, quase num sussurro.
Camila anotou no tablet. Temos uma mesa perto da janela, com vista para a rua, informou. A senhora aceita? Patrícia piscou rápido, surpresa. Depois de tudo, você ainda vai me atender? Perguntou, a voz trêmula. Eu pensei que você fosse me mandar embora da porta. Camila fez uma pequena pausa, sustentando o olhar. Aqui, disse, com serenidade, a gente trata todo mundo com respeito. Não importa o passado, não importa a roupa, não importa a conta bancária. Este é um lugar para qualquer pessoa. As palavras chegaram até Patrícia como um espelho doloroso. Era quase o oposto do que ela tinha dito a Aki naquela noite. Aqui não é lugar para você. Agora ela era a pessoa que precisava ser acolhida. Os olhos de Patrícia se encheram de lágrimas. Eu sinto muito, murmurou. Pelo que fiz com você. Pelo que fiz com ele. Eu achava que estava protegendo o restaurante, mas estava destruindo tudo que realmente importava. Camila respirou fundo. Eu também demorei para entender algumas coisas, respondeu. Mas a vida dá voltas, Patrícia. Às vezes, a gente precisa sentir na pele o que fez os outros sentirem para enxergar. Ela pegou um cardápio. Venha, vou te mostrar sua mesa. Levou Patrícia até uma mesa bonita, perto da janela, com um pequeno arranjo de flores. Colocou o cardápio com delicadeza e se afastou, deixando espaço para ela respirar. Ao final da noite, quando Patrícia foi embora, deixou uma gorjeta generosa e um bilhete dobrado ao lado do prato. Obrigada por me tratar como eu não tratei você. Você é muito maior do que eu fui um dia. Patrícia. Camila leu o bilhete depois, já na cozinha, e guardou no bolso. Não por vaidade, mas como lembrança de que, às vezes, o mundo dá segundas chances até para quem menos merece. Algumas semanas depois da inauguração, quando o movimento se estabilizou e a equipe começava a funcionar como uma engrenagem afinada, Aki chamou Camila até o escritório nos fundos. Sobre a mesa, uma pequena caixa de madeira. Tenho um presente para você, disse ele. Camila riu. Senhor Akio, não precisa. O senhor já me deu um emprego, uma chance, um futuro. Isso é só um símbolo, explicou. Mas símbolos são importantes. Ele empurrou a caixa na direção dela. Camila abriu com cuidado. Dentro, havia uma chave dourada, com o nome do restaurante gravado no metal. Honra. O que é isso? Perguntou, com os olhos marejando só de olhar. A chave da casa, respondeu Akio. Não só do restaurante físico, mas de tudo que construímos aqui. Hoje completamos o primeiro ciclo de avaliações. E sabe qual é o índice de satisfação dos clientes? Não. Camila balançou a cabeça, rindo, nervosa. Tomara que seja bom. 97% de avaliações máximas nas plataformas, respondeu ele, orgulhoso. Você superou a meta. Então, de hoje em diante, 10% deste lugar são seus. Oficialmente, já está no contrato. Camila levou a mão à boca, sem conseguir acreditar. Eu não sei o que dizer, murmurou. Não precisa dizer nada. Aki colocou uma das mãos sobre o ombro dela. Só lembra sempre de uma coisa. Tudo isso começou na porta de serviço de um restaurante, numa noite em que quase todo mundo ficou em silêncio. Menos você. As lágrimas finalmente caíram. Camila abraçou Akio, com gratidão transbordando. Obrigada, conseguiu dizer, por ter acreditado em mim quando ninguém mais acreditava. Eu é que agradeço, respondeu ele, por ter me lembrado que o mundo ainda tem gente que escolhe fazer o certo, mesmo quando isso custa caro. Do lado de fora, o salão continuava cheio. Pessoas de todos os tipos entravam, com histórias diferentes, dores diferentes, vidas diferentes. Mas uma coisa era igual para todos, o jeito como eram recebidos. Com respeito, com olhar nos olhos, com dignidade. No fim das contas, essa história não é só sobre um restaurante ou sobre comida. É sobre quem tem coragem de agir quando todo mundo prefere se calar. Nem toda injustiça é feita por quem grita. Muitas vezes, ela acontece porque quem vê, finge que não viu. E agora eu te pergunto,
Se você tivesse sentado numa daquelas mesas, naquela primeira noite, teria feito o quê? Teria levantado para defender o Sr. Áquio? Teria apoiado Camila? Ou teria continuado cortando seu prato, fingindo que nada estava acontecendo? Se essa história te fez pensar em alguma situação parecida na sua vida, deixe o seu like e conta nos comentários. Você já perdeu alguma coisa por fazer o que era certo? Ou se arrepende de ter ficado em silêncio? A sua resposta importa. E pode ser o começo de uma mudança bem maior do que você imagina.